Oi pessoal, eu sou o Rodrigo aqui no Kitnet HQ e hoje é dia 1º de dezembro de 2020 e amanhã, no dia 2, todas essas prateleiras aqui serão mexidas, porque o moço, o marceneiro, vai vir aqui e vai colocar várias outras estantes. Por isso, porque acabou o espaço, então estou fazendo mais estantes, eu decidi gravar um vídeo hoje para mostrar para todo mundo e para mim também, vai ficar como um registro meu, de como que estava a biblioteca antes da reforma, né? Antes de colocar mais estantes por aí. Beleza? Então vamos ver aí como é que fica. Agora eu vou dar um corte e vamos só para eu falando e mostrando as coisas. Até mais! Bom pessoal, então esse aqui é o tour, né, pela minha prateleira, pela minha biblioteca, que vai ser reformada amanhã, então hoje é dia 1º de dezembro, e eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, primeiro aquela coleção da Salvat, que está inteira até o número 80, e mais os clássicos. Logo depois a gente tem aqui, ó, livros de... O Zoom ficou maluco. Livros de ficção científica, livros de literatura, né? Isso aqui é tudo literatura. Você tem lá o Guia do Mochileiro das Galáxias, muita coisa do Isaac Asimov. Aqui, ó, um monte de coisa do Arthur C. Clarke, que eu também adoro. Robin Cook, alguma coisa do Milor Fernandes, muita coisa do Neil Gaiman, né? Olha lá. Isso aqui é tudo os livros de literatura. 1984, que eu comprei agora, lindo. O Edgar Allan Poe. O Drácula, que é maravilhoso. Essa edição, putz, da Dark Side é maravilhosa. Então esses aqui são os livros de literatura. Mais embaixo, a gente tem os livros que são de teoria de história em quadrinhos. Então são os livros que eu usei para fazer minha dissertação, minha tese de doutorado, né? E que continuo usando para escrever artigo por aí, né? Então aqui a gente tem desde biografias, como aquela do Charles Schulz que está aparecendo, até as coisas clássicas lá do Scott McCloud, muita coisa que o Gonçalo Júnior escreveu, muita coisa que o Paulo Ramos escreveu, Valdomiro Vergueiro. Então isso aqui são a teoria de história em quadrinhos, porque toda a biblioteca ela é dividida por áreas. Embaixo dessa área está a área de design. Ó, então aqui a gente tem arte, semiótica, né? Humberto Eco. Aqui estão vendo uma coleção só de pintura, coisas sobre design de interação, que eu trabalhei muito tempo, jogos, Leonardo da Vinci, né? Daí vem logo depois a parte de fotografia e cinema. Então, né, a gente tem teoria de fotografia e cinema, né? Roland Barthes, você tem Langrand, você tem coisas sobre Stanley Kubrick, Bourdieu, que eu dou aula com esses caras, né? Marcel Martin, um pouquinho do Hitchcock, com o Truffaut e tal. Isso aqui então é cinema e televisão. Mais embaixo eu tenho a parte de história, né? Porque eu sou historiador, inclusive esse livro aqui é até meu, veja só. Então aqui, ó, toda a parte de história. A gente tem ali a história da vida privada, a gente tem um monte de coisa do Chartier, a gente tem um monte de coisa da ditadura, porque foi o que eu estudei no meu doutorado, história do Brasil clássica, a história do mundo, né, clássico também e tal. Mais adiante a gente tem um pouco sobre psicologia e psicanálise, que são coisas que eu estou estudando agora, né? Um pouquinho de psicologia, um pouco de psicanálise, que é o Freud, Lacan, né? Então, estão aqui também. Mais embaixo, a gente tem a parte que eu chamo de ciências sociais, que é ciências humanas, mas que não tem um rótulo muito certo, né? Então aqui a gente tem coisas de ciências sociais mesmo, né? Como coisas com presídios, você tem coisas críticas sobre os Estados Unidos, você tem coisas de linguagem do Chomsky e coisas críticas dos Estados Unidos do Chomsky também. Você tem o Herói de Mil Faces, né? Aqui você vai andando, tem algumas coisas do Finberg, tem coisas de cybercultura, o Marshall McLuhan, um pouco de metodologia da pesquisa, muita coisa sobre tecnologia, sobre teoria da tecnologia, filosofia da tecnologia, né?
até chegar, até acabar, que são as coisas que eu estou estudando agora também, que é o capitalismo de vigilância, algoritmos e tal. Logo em seguida a gente tem a parte de educação, né? Então temos alguns livros que são de consulta, tipo o que as crianças e adolescentes aprendem nessa época, daí alguns livros que eu escrevi, eu participei, alguma coisa sobre contexto escolar, como usar o cinema em sala de aula, como usar a televisão em sala de aula do Napolitano, várias coisas bem legais. Mais embaixo, daí eu tenho uma coleção de revistas, né? Entre elas a Poeirazine, que o meu amigo Demian me deu, porque eu tinha algumas, mas ele me deu várias, e algumas coisas que não cabem, porque essa prateleira mais embaixo era maior do que as outras, mais alta. Então esse nicho aqui, o Gênesis do Sebastião Salgado, por exemplo, o Tico-Tico do Valdomiro Vergueiro, são livros que não caberiam lá em cima, então eles cabem aqui. E mais para cá a parte de música, né? Porque eu tenho a minha dissertação, a minha tese de doutorado foi sobre música também, né? Música dos anos 80, então aqui tem várias coisas sobre música. E daí por último, algumas coisinhas que eu tenho da época do mestrado e do doutorado. Aí virando aqui, ó, aqui está a minha mesinha com o microfone que a gente grava o podcast. Virando aqui a gente tem a Disney. Então aqui uma estante improvisada que eu fiz, porque o marceneiro vem amanhã para arrumar. Ó, toda essa parte do Teatro Disney que ficou bem legalzinho. Aquela coleção do Mickey, a coleção do Karl Barks do lado da coleção do Dom Rosa. Embaixo, daí claro, a coleção Pateta Faz História, que para mim é a melhor coisa que a Disney já fez até hoje. Eu acho melhor até que o Barks e o Dom Rosa, mas deve ser porque eu era criança e amava, enfim. Então, vários encadernados. Aqui embaixo todos os manuais, que era o meu sonho quando eu era criança e agora eu tenho. Alguns Disney Big que eu tentei dar, mas eu não consegui, porque eram muito legais. Os Anos de Ouro do Pato Donald. Aqui, ó, essa coisa que está embolada ali, são os Pato Donald do número 1 ao 7, da editora Abril. O 1 é um facsímile, mas o 2 ao 7 são originais de 1950. Aqui um pouquinho sobre o Pateta Faz História também, mais duas versões de Pateta Faz História, como eu disse, é o que eu mais gosto. Aqui as coisas da Culturama, os novos, que eu comprei só alguns, só para dizer que eu tenho os primeiros. E aquela coleção do Karl Barks, que saiu antigamente em capa mole, que é bem bacana. Beleza? Então, passando agora lá para cima de novo, a gente tem os quadrinhos que eu chamo mais ou menos de quadrinhos Vértigo, que não são todos da Vértigo, já que já começa com Walking Dead, que é da Image. Mas é a ideia de quadrinhos norte-americanos, supostamente para adultos, mas é para adolescentes. Então, o Walking Dead, daí logo depois a gente tem todo o Fábulas, tem todo o Sem Balas, né? Depois todo o Fábulas, tem a revista Vértigo, original da editora Abril, que saiu aqui na década de 90, Sem Balas, daí depois o Fábulas, depois o Y, o Último Homem, Astro City, Authority, algumas coisas do Hellblazer, que as outras coisas estão ali embaixo, eu já mostro para vocês. Algumas coisas do Homem Animal, Blood, Moonshadow, tanto a versão em português antiga quanto a versão em inglês. Essa não é do Pipoca e Nanquim, essa é da Dark Side mesmo. A gente tem mais algumas coisinhas ali do Straczynski, que eu gosto bastante, do Midnight Nation. Aí o Dreadstar, que eu comprei agora faz pouco tempo, Planetary completo, num ônibus. Algumas coisas do Hellboy, eu não sou tão fissurado pelo Hellboy quanto o Liber, mas eu gosto um pouco. E daí começa as coisas da DC e Marvel, né? Então Liga da Justiça, o Vigilante, que foi... eu achei que era legal e não é. Odisseia Cósmica, que é um outro gibi que eu amo tanto que eu tenho 3 versões. Algumas coisas do Batman, né? Aí a Queda do Morcego, para quem está ouvindo o podcast, viu que eu estou lendo. Eu acabei de terminar de ler A Queda do Morcego, tem várias críticas e várias coisas legais. Algumas outras daquela coleção que saiu aqui, da DC Comics, eu comprei só o que me interessava. Os Novos Titãs, porque eu adorava quando eu era moleque e não parei de gostar. Os Supremos.
A Era do Apocalipse, que não é legal, mas tá aí. O Mestre do Kung Fu, que eu comprei os 8 primeiros volumes. E daí aquelas coisas que saem que a gente guarda, sei lá, até chegar algum sobrinho aqui e você dá pra eles. Mais embaixo, eu tenho primeiro... Aí essa prateleira, ela é mais baixa, ela é menor. Então daí eu tenho todo o Snoopy, todo o Peanuts. Eu até gravei o podcast do Universo HQ sobre o Peanuts, porque sim, eu li tudo isso. E é muito legal. Então, Peanuts. Aí são coisas pequenas, né? Coisas de tamanho pequeno, né? Quadrinhos A2, tirinhas. O Valente, do Vitor Cafage, que eu acabei de ler o último número, é muito legal, vou ficar com saudade dele. E daí começam os quadrinhos orientais, digamos assim. Então, A Vida Chinesa, o Akira, né? Toda aquela coleção da Devir, né? Aquela coleção Tsuru, que tem o Uzumaki, Nonomba, Tekkon Kinkrit. Aí vamos lá para 2 só do Pum Pum que eu comprei, eu não comprei o resto ainda. A coleção do Lobo Solitário, que está no 23 por enquanto. A coleção completa do Gen. E o Ayako, que é um dos quadrinhos mais legais que eu já li na vida. Lembrando que eu não li o Gen porque eu não consegui. Eu terminei de ler o segundo volume e comecei a abrir a boca e chorar. Falei, não consigo. Por isso que eles estão no plástico ainda. Não sei se vou conseguir ler algum dia. Mais embaixo eu tenho os europeus. Então são quadrinhos europeus. Aí a gente tem Julia, tem o Eike Bilal, tem o Valerian, né? Tem algumas coisas tem todos, né, do Black Sad que saíram aqui. O Guy Delisle, mesmo ele sendo canadense, ele escreve em francês, então coloquei aqui. Lone Sloane, que é legal, mas não tanto. Franquin, né, com Espirro. Todos os Asterix, todos os Tintin. O Boxeador, que é maravilhoso. A biografia do Johnny Cash, né? Aí tem o Fotógrafo, que é um gibi maravilhoso também. O Perfura Neve, putz. E o Peter Pan, que é um dos que eu mais gosto na vida, né? Face Oculta, que é um gibi da Bonelli, que é sensacional. 5 por Infinito, que eu não achei grandes coisas. Aí, Moebius, lógico. Aí logo depois vem o Lucky Lucky. Se você nunca leu o Lucky Lucky, dê uma chance, porque é muito engraçado, né? O pistoleiro que atira mais rápido que sua sombra. Aí outras coisinhas, Hugo Pratt, Milo Manara, né? O Árabe do Futuro. E daí tem o Justice League que está perdido ali simplesmente por falta de espaço. Mais embaixo, a gente tem aqui os quadrinhos nacionais. Então começa com Angeli, vem com as coisas da Turma da Mônica, vários, toda a MSP está aqui, e mais aqueles de paródia de cinema que eu gosto. Aí a gente tem várias coisas aqui, Rafael Correia, Jaime Cortez, André Dahmer, que eu fiz a minha dissertação, o Eshua, do Laudo Ferreira, tem o Luiz G, Glauco, putz, é muita coisa. Esse pequenininho que vocês estão vendo aqui é o Enfio, Laerte, Alexandre Lourenço, que é um gênio, Bruno Maron, o Mutarelli, que é outro gênio, Bianca Pinheiro, Yoshi Itse, putz, toda essa rapaziada, Marcelo Quintanilha, né? Todo mundo aqui. Mais embaixo, a gente tem os americanos que não são super-heróis. Então, né, a gente tem Charles Burns, o Crumb, né, as coisas da Creepy, o Peter Cooper, as coisas da Mad, Estranhos do Paraíso, né, o Don Martin da Mad, Scott Pilgrim, Cérebros, Umbigo Sem Fundo, Bone, o Habib, né, o Calvin completo, porque é maravilhoso. Logo na sequência, eu tenho uma coisa que eu chamei, mais ou menos, de quadrinho histórico. Então a gente tem o Topfer, aqui, que é o primeiro quadrinho de todos os tempos, 1833. O Ângelo Agostini, que é o primeiro quadrinho brasileiro, 1869. O Little Nemo, que é um dos melhores, de 1905 a 1914. Flash Gordon, as primeiras coisas do Batman, as primeiras coisas da Marvel. Mais embaixo, eu tenho outras coisas que são daí por autores. Então os primeiros ali do mestre Will Eisner, que eu adoro. Depois a gente tem as coisas do Frank Miller, são autores que produzem muito e que eu tenho muita coisa.
Logo depois as coisas do New Game, pode ver que tem todo o Sandman nessa versão da Conrad, que para mim é melhor. Aí todas as coisas que eu tenho do Alan Moore, inclusive algumas versões do Watchmen. Alan Moore tem várias coisas. Aí a gente tem as coisas do Garth Ennis, né? Tem o Preacher inteiro, tem o The Boys quase inteiro e o Hellblazer, que para mim é a melhor coleção do Hellblazer. É com ele escrevendo. Logo depois, Príncipe Valente. Acho que eu vou ter que terminar o vídeo em outro com um corte, porque agora vai acabar a gravação. Então, continuando do corte, o Príncipe Valente. Logo depois, o Alex Ross. E aqui são algumas coisas em formatinho que ou são estrangeiras que alguém me deu de presente, ou eu não consegui jogar fora, não consegui dar para ninguém e ficaram aí. Mais embaixo, aí de novo, essa prateleira é mais alta. Então se você olhar lá embaixo, ó, tá aquele Wednesday Comics, que não cabe em lugar nenhum. E aqui é o Príncipe Valente no formato da Ebal, né? A coleção completa da Graphic Novel da Editora Abril tá aqui também, né? E coisas que não cabiam em outro lugar. Mais adiante eu tenho o Batman, porque é o personagem que eu mais gosto e tal. Então aqui o Batman daquela coleção que saiu pela Editora Abril, né? Aqui tem um negócio do choque de cultura. Aí o Batman pela Panini, Batman, daí a gente chega aqui tem Spawn. O Spawn eu tenho do número 1 ao 125, completo. Aí algumas coisas da Heavy Metal, aí são várias coisinhas que eu tenho e não tenho muito lugar para colocar. Mais embaixo eu tenho aqui, ó, as coisas do Grant Morrison. Então devia estar ali em cima, eu sei, mas não coube. Então as coisas do Grant Morrison acabaram ficando aqui. Logo em seguida eu tenho quadrinhos argentinos, ó. Eu tenho, por exemplo, todo o Clemente, tenho todo o Macanudo, o Eternauta, tenho toda a Mafalda, tenho o Esse Não És Todo, do Quino, né? Então, mais ou menos isso aí. E aqui, outras coisas que sobraram em formatinho. Beleza? Então, eu acho que é isso, né? Vamos dar uma... Só para dar uma geral... É mais ou menos assim a coleção, né? A biblioteca. Agora vamos colocar mais estantes aqui nessa área que está aberta. Essa estante vai sair daqui e vai lá para o escritório. E eu vou colocar também algo aqui em cima da janela, também vai ficar uma estante onde eu vou colocar, espero que caiba, o Príncipe Valente. Beleza, pessoal? Então é isso, não esquece de acompanhar nosso podcast lá e até mais.